Bom, essas semanas nós temos trabalhado na campanha sobre oração, e o nosso propósito é aprender a orar junto com Jesus. E temos visto textos da palavra de Deus em que Jesus ensinou os seus discípulos a orar. E a semana passada nós começamos a olhar a oração que Jesus ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para aí. Nós estudamos a semana passada estes 3 aspectos da oração de Jesus que falam da nossa relação com Deus. E Jesus ensinou para a gente, e nós aprendemos, que toda oração começa com adoração. Santificado seja o teu nome. Depois, a oração é uma expressão de cooperação, de quem ora com os propósitos de Deus. Venha a nós o teu reino. Nós estamos comprometidos com o teu propósito. Depois, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é uma oração de submissão. Porque orar, seja feita a tua vontade, às vezes não é tão fácil, quando a vontade de Deus não coincide exatamente com a nossa vontade. E a gente vai aprendendo então esses 3 aspectos da oração que Jesus nos ensinou. A adoração, na oração a gente reconhece quem é Deus. É cooperação, eu sou teu servo, estou junto no teu projeto. E submissão, o Senhor é quem manda na minha vida. Mas hoje eu queria começar a olhar outros aspectos dessa oração, porque se a gente continuar recitando a oração do Pai Nosso, o próximo pedido, a próxima frase que vem, você sabe, qual é? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus ensinou isso aos discípulos. E Ele está tentando mostrar algumas coisas importantes para a gente. Por que a oração do Pai Nosso começa com 3 coisas voltadas só para a nossa relação com Deus e a nossa dependência de Deus? Porque há um princípio na Bíblia, que se a gente não aprender esse princípio, não vai funcionar a nossa fé, o nosso caminhar com Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Às vezes nós imaginamos, quando nós estamos orando, que a gente pode inverter esse princípio. Eu busco primeiro todas as coisas, e depois que Deus acrescentou, eu vou te servir, Senhor. Mas no reino de Deus não funciona assim. E esse é o princípio que Jesus vai ensinar em todo o Sermão da Montanha. E a oração do Pai Nosso está no meio do Sermão da Montanha. E Ele vai ensinar a gente, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E Ele está dizendo, bom, se você já aprendeu a adorar a Deus, se você já aprendeu a ser um cooperador dos projetos de Deus, você é um ministro de Deus nessa terra, e se você já aprendeu a se submeter ao Senhor, então saiba que Ele vai cuidar de todas as áreas importantes da nossa vida, e Ele vai colocar uma delas. Ele vai colocar para nós agora a questão das nossas necessidades materiais. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa oração tão simples, tem para a nossa vida espiritual. A primeira coisa que eu aprendo é que nós dependemos de Deus para as coisas mais simples e necessárias da vida. Por exemplo, comer. É uma bênção para os gordinhos isso, Fala a verdade, Saber que você precisa depender de Deus até para comer. A coisa mais simples que essa petição nos ensina
é que Deus nos sustenta e nós dependemos dele para as coisas da eternidade, para as coisas que têm a ver com a nossa existência emocional, afetiva, mas que nós dependemos dele para as coisas do dia a dia da vida, do sustento, do dinheiro, dos negócios, do dia a dia da nossa vida. Algumas pessoas imaginam que Deus somente sustenta os missionários da terra, os pastores. Não é verdade, queridos. A oração de Jesus nos ajuda a compreender que nós vivemos por causa do suprimento divino. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso sustentador. Eu sei que você, com o suor do seu rosto, porque a Bíblia diz que é com o suor do nosso rosto que nós granjeamos o pão de cada dia. É com o seu trabalho que você ganha o dinheiro para sustentar a sua casa. Mas o que a Bíblia ensina é que se Deus tirar a mão de bênção, você pode suar quanto você quiser e não vai produzir nada nem para comer. Mas se Deus o abençoar, aquele trabalho que você faz, porque todo o sustento vem do nosso trabalho, tá? Esse é um princípio da palavra de Deus. Deus vai abençoar. E mais, Deus vai abençoar de muitas maneiras diferentes. Algumas vezes Ele vai nos dar suprimento em abundância. Outras vezes Ele vai multiplicar a falta de abundância para a gente poder atravessar os dias difíceis. Deus está no controle dos dias que a gente chama de vacas gordas e também dos dias de vacas magras. A palavra de Deus nos ensina que Deus deu uma visão para Faraó do Egito, e ele não entendia essa visão, e ele capacitou José, servo de Deus, para interpretar esse sonho, essa visão das vacas gordas e das vacas magras. E José disse: olha, Deus está dizendo que nós vamos ter 7 anos de grande abundância, prepara os celeiros, porque virão 7 anos de grande falta. E o interessante é que os anos de maior falta foram os anos de maior prosperidade do Egito, porque os povos de toda a terra não tinham o que comer e tinham que comprar aquilo que tinha sido estocado no Egito, e o Egito se tornou a grande potência das nações daquela época por causa dos anos de falta, porque eles tinham aprendido a guardar no tempo da abundância, e eles supriram a terra no tempo da falta e foram abençoados por Deus. O que a Bíblia está ensinando para a gente é que Deus está no controle, Ele te ajuda a ganhar o dinheiro, Ele te ajuda a administrar a sua casa, e se você coloca os valores de Deus como valores da sua vida, essa ajuda do Senhor será patente e visível. Olha só o que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai ensinar em Atos 17, versículos 24 em diante. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele é muito maior. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. E de uma só vez, de um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. E Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele.
O que a Bíblia está dizendo é algo tremendo. Você só está vivo pela vontade de Deus. Você só pode ter o que tem porque a boa mão do Senhor tem estado sobre você. Deus é quem nos sustenta. Uma das grandes crises na minha vida foi entender essa lição de que é Deus quem nos sustenta. Vários momentos da minha vida eu passei por essa crise. Nos momentos difíceis na nossa casa, quando lá, garoto, a mamãe adoeceu e nós tínhamos muita dificuldade financeira, papai separou-se da mamãe e nós tínhamos que viver com a pensão alimentícia. Nossa, como era difícil de crer que Deus é quem sustenta. E eu aprendi com a minha mãe está aqui, eu quero dizer isso. Quando eu fiz o meu primeiro orçamento doméstico, e eu coloquei todas as despesas, mamãe estava doente, e ela disse, você não colocou o dízimo. E eu disse, mamãe, não dá para colocar o dízimo, só não está vendo, as contas não batem. E a mamãe que está aqui, ela testemunha disso, ela disse, filho, se você não colocar o dízimo, aí que não dá, porque é Deus quem nos sustenta. Foi a primeira vez, eu tinha 16 anos de idade. E aí eu comecei a ver, no meio das lutas e das dificuldades de casa, que Deus nos sustenta, que Deus nos abençoa, que Deus faz multiplicar as coisas na nossa vida. Nós nunca fomos ricos, nunca tivemos dinheiro para sair torrando por aí, não. Eu era daqueles meninos que ia para a escola no tempo do passe escolar, e eu tinha um passe para ir, um passe para voltar e mais nada, para pegar a condução para ir para a escola. E às vezes então a gente queria comer um cachorro quente, que tinha ali uma pessoa com um carrinho de cachorro quente, e ele aceitava passe escolar. Então você pegava e dizia, bom, eu vou tantos dias dessa semana a pé para comer um completo sem salsicha. Você já comeu cachorro quente completo sem salsicha? É o pão com tudo aquilo, que você pode pôr no pão sem a salsicha. Aí eu comprava o completo sem salsicha. Essa era a história. Mas nunca faltou nada, porque Deus é fiel. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós dependemos de Deus para viver. Nós dependemos de Deus para organizar as nossas finanças. Nós dependemos de Deus. Você vive porque Deus te deu esse tempo de vida. Quando eu olho para esse texto, a segunda lição que eu aprendo é que Deus cuida de todos os aspectos da nossa vida. Às vezes nós imaginamos que a oração é apenas quando eu preciso de um milagre, e que tem milagre que Deus não vai fazer porque não é tão necessário, não é tão útil. Queridos, milagre é aquilo que você não consegue, que você precisa de Deus. E a segunda lição desse texto é exatamente essa: Deus se importa com todas as necessidades que compõem a nossa vida terrena neste corpo. Elas são alvo do interesse de Deus. Deus tem prazer em nos abençoar em todas as coisas que importam para a gente e que são necessárias da nossa vida. Porque, queridos, se elas estiverem fora do projeto de Deus, Deus vai trabalhar no teu coração e vai mostrar para você que não é por aí. E Ele vai poder lidar com a tua alma, mas Ele se importa, vai falar com você e vai te ensinar, simplesmente porque Ele é seu Pai e tem prazer de te abençoar. E foi por isso que Jesus escolheu essa expressão pão, porque pão é uma necessidade básica da vida e é símbolo de tudo que é necessário para uma vida completa. Por isso, quando Lutero comentou esse texto, ele fez uma lista de exemplos do que a expressão pão poderia significar. E ele disse: comida, bebida, vestuário, calçado, casa, propriedade rural, campos de esporte, estância de gado, dinheiro, bens, casamento, filhos.
governo justo, clima favorável, saúde, honra, bons amigos, vizinhos. O que ele quer dizer com isso é que tudo que é importante, necessário para a tua vida também pode ser falado com Deus na nossa oração e se tornar algo espiritual. Você pode colocar diante de Deus toda a sua necessidade, todos os anseios da sua alma, e pode deixar Deus tratar os anseios da sua alma. Não é um negócio com Deus, não. É um tratamento de pai para filho. É fácil a gente entender. Você não está fazendo um negócio com Deus, eu dou o dízimo, vou receber. Não, ainda que a Bíblia tenha promessas tremendas. Ela diz que o Senhor multiplica 10 até 100 vezes mais a nossa disponibilidade para Ele. Mas não é isso, não é um negócio. A Bíblia não está ensinando a gente a fazer negócio. A Bíblia está ensinando a gente a lidar com o Papai do céu. Está entendendo? Mas Ele tem prazer em abençoar aqueles que o buscam com interesse de coração. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus nos convida a viver pela fé, dia após dia. Manda o maná que eu preciso todo dia. O maná era assim, caía o pão do céu e não adiantava você querer guardar para o dia seguinte que ele estragava. Você tinha que sair todo dia de manhã, reconhecendo que o sustento vinha de Deus e recolher o maná daquele dia. E assim Deus vai nos ensinando a depender dEle e viver um dia de cada vez e todos os dias pela fé no Deus que nos ama, nos sustenta como Pai. E Ele está tratando isso na nossa vida. Porque essa é a história dos missionários no mundo. Eles falam como Deus os sustenta. E a gente vai aprender esse negócio do pão nosso de cada dia hoje, na dinâmica deles. É tão lindo. E eles dizem, olha, isso não acontece só com a gente, acontece com você. Você tem que aprender a andar dependendo de Deus para cada dia. Organizando as suas finanças, trabalhando, mas sabendo que vida financeira é também dependência espiritual. E quando a gente aprende isso, meus queridos, que bênção, que liberdade. A gente serve a Deus, a gente oferta com liberalidade, porque a gente vai dizer como Davi, tudo veio das tuas mãos. Quando a gente aprende isso, e eu termino dizendo que Deus nos convida a sermos parceiros dele no suprimento de outros. E outra implicação dessa petição pode ser percebida na expressão nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A oração pelo pão diário não pode ser algo egoísta, o meu pão, mas algo que tenha sentido para os propósitos de Deus, o nosso pão. Pois Deus pode me usar para ser meio de suprimento do pão para o outro. E uma coisa eu tenho entendido, que a abundância que temos tem o propósito de sermos ministros, dispenseiros da sua graça para aqueles que não têm. A primeira viagem internacional que eu fiz foi para a Índia. E eu fui convidado para participar de um programa pela BMS, pela missão inglesa, para pastores jovens, né, no mundo. Naquela época eu era pastor jovem no mundo, né, que pudessem influenciar na visão missionária. E eles estavam comemorando os 200 anos de missões na Índia, então levaram 5 pastores de lugares diferentes, o único do Brasil que fui eu, para conhecer o trabalho missionário. E foi muito interessante que quando eu fui para aquela viagem, muitos irmãos, nunca mais aconteceu isso, muitos irmãos da igreja, mas muitos, me deram ofertas. Pastor, isso aqui é para a sua viagem, isso aqui é para a sua viagem, isso aqui é para a sua viagem. Mas foi muito dinheiro, eu não sei exatamente, mas eram milhares de dólares. Eu fiquei pensando, mas que coisa esquisita, está tanto dinheiro assim.
E até disse para a Cleusa, eu falei assim, olha, é muito dinheiro, para viajar com tanto dinheiro assim é complicado. Eu acho que eu vou deixar com você alguma coisa, porque é até inseguro viajar assim. E ela disse, se Deus deu, Ele sabe por quê. Leva tudo. Meus irmãos, eu fui para ficar 20 dias, fiquei 42 dias nessa viagem, porque estourou uma guerra entre hindus e muçulmanos. O país ficou em estado de segurança, a gente não podia sair. Eu fiquei numa aldeia na fronteira entre Bangladesh e Índia, né? No estado de Calcutá, ali na região de Bangalore, né? Que é o estado de Bangalore, a capital é Calcutá, mas bem distante de Calcutá, 2 horas de carro de Calcutá. E eu fiquei naquela vila onde as pessoas não falavam inglês, só falavam a língua local. E queridos, eu estava com uma equipe de pessoas, de missionários, de outros pastores que vinham, mais a missionária local. E aquele dinheiro que os irmãos levantaram aqui foi o suprimento naqueles 20 dias que a gente ficou a mais lá, para toda a equipe missionária que Deus tinha providenciado de antemão. O pão de cada dia, de todos nós, tinha sido dado por aqueles irmãos. Alguns que foram na rodoviária, porque eu peguei o avião em São Paulo e peguei um ônibus aqui. Tinha gente que chegou na rodoviária, pastor, leva na sua viagem, leva na sua viagem. Por que Deus fez isso? Nunca mais aconteceu. Para ensinar um valor e um princípio, que nós podemos ser parte do suprimento uns dos outros. E às vezes Deus vai tocar o seu coração numa hora de vacas gordas, para atender a vida de alguém que está vivendo vacas magras. E se Deus tocar o seu coração, faça isso com alegria e liberalidade, porque Deus vai usar a tua vida para abençoar alguém. E nos momentos, quem sabe, difíceis da sua vida, vai aparecer alguém, porque a graça de Deus é que faz isso. Eu quero dizer o seguinte, eu aprendi a orar, o pão nosso de cada dia me dá hoje, e não me arrependo. Deus é fiel. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, nos momentos que você está vivendo talvez uma crise, e as crises vêm e vão na nossa vida, a primeira coisa que a gente tem que fazer é checar os princípios. Olha, quando a gente diz buscai primeiro o reino de Deus, significa do jeito de Deus. Tem muita gente que não aprendeu um princípio, que é o princípio do dízimo. A Bíblia ensina que a gente separa a 10ª parte de tudo quanto Deus nos dá, em reconhecimento de que Ele é dono de tudo. E a Bíblia não diz que a gente faz isso porque Ele precisa. Não. Deus é o dono da prata, do ouro, de tudo. Ele não precisa de nada. É que você precisa entender que Ele é o Senhor da tua vida. A Bíblia, quando fala sobre dinheiro, Jesus, quando fala sobre dinheiro, Ele usa uma expressão mamon, que era uma divindade da fortuna e da sorte. E tem muita gente que serve o dinheiro, está apegado ao dinheiro, sem entender que não é o dinheiro que controla a nossa vida, é Deus que controla a nossa vida. Então coloque em ordem isso, eu vou orar por isso na tua vida. Depois, coloca uma lista de coisas diante do Senhor. Você acertou com Deus, o espiritual. Deus vai transformar em espiritual essa lista de coisas. Vai te dar sabedoria e vai te abençoar. Você não vai ficar rico não, porque não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que se arrependa dele. E se um dia você tiver mais dinheiro do que você precisa, entenda, Deus tem um propósito para você abençoar o mundo. Essa semana eu não pude estar, fui convidado para estar, mas eu não, já viajei demais. 130 pessoas das maiores fortunas cristãs do mundo se reuniram na cidade de Orlando essa semana para discutir como eles podem investir os seus bens no avanço do reino de Deus. Terminou
ontem essa reunião. Estava orando por esse povo, porque Deus está fazendo coisas tremendas nesse mundo, e a gente tem que aprender. Gente de todos os lugares do mundo estiveram lá reunidos. Deus vai usar essas pessoas, mas vai usar você, porque Ele não depende de ninguém, Ele é o dono de todas as coisas. Eu quero orar por você, pela tua vida financeira, pelos teus sonhos, pelos teus projetos, porque eu entendo que isso é espiritual, mas primeiro coloca o Senhor em primeiro lugar na tua vida.